senhor presidente Denner, meus caros colegas, comunidade que nos acompanha, o senhor prefeito municipal, Dr. Gerson Machado, secretária de saúde, Letiane Gugel, Dulce, e todos os funcionários da Secretaria de Saúde que aqui estão presentes e demais também. Eu gostaria de prosseguir essa saudação simplesmente comunicando, essa era a minha ideia para a tribuna de hoje, compartilhar algumas iniciativas boas que tivemos no período de secretário de Planejamento, de janeiro a junho de 2025, e que agora, aos poucos, estão se tornando realidade, e a gente fica contente com essa contribuição, com essa nossa visão de contribuir com base na experiência que temos aqui no Poder Público Municipal e fora daqui também. Falando que ao decorrer do mês de junho, aconteceram as oficinas de participação pública para a construção do Plano Diretor Municipal. O Plano Diretor, que é uma proposta que eu trouxe a essa Casa Legislativa em 2023, para que se construísse diretrizes de crescimento, de direção, como diz o nome, para o município de Espumoso no curto, médio e longo prazo. Cerca de 10 anos é um tempo estimado para renovação dos planos diretores, mas no nosso município não existia. E isso, no meu ver, é a principal ferramenta de gestão que um prefeito pode ter em qualquer município, de qualquer tamanho, para tocar o seu município. Por isso, a iniciativa em 2023, no tempo de secretário de Planejamento, a defesa deste projeto, num formato que está sendo feito, que é uma ideia que visualizei num Congresso de Cidades Inteligentes, promovido e apoiado pela Confederação Nacional dos Municípios, e trouxe para o município de Espumoso. Para se ter uma ideia, no momento, com 6 meses de trabalho já decorrido, está pronto um diagnóstico territorial do município de Espumoso. Não só territorial, mas social, econômico. Isso é como se fosse um médico, que para analisar um paciente tem que fazer um diagnóstico do que ele tem. Isso foi feito do município de Espumoso, um relatório está pronto com aproximadamente 500 páginas. E servirá de base para a lei do plano diretor, que é um zoneamento urbano do que se pode fazer e uma direção do crescimento. Nesse diagnóstico constam caracterização física do território, relevo, hidrografia, clima, solos, áreas de risco e suscetibilidade de inundação, evolução da mancha urbana, uso e ocupação do solo, mobilidade e sistema viário, demografia e aspectos socioeconômicos, segurança pública, potencial turístico, potencial de expansão urbana, fragilidade social e conflitos territoriais. Isso é uma riqueza imensa de dados, de informação que vai possibilitar nós direcionarmos o desenvolvimento do município de Espumoso. Além disso, também saiu do papel o sistema Aprova Digital, que é um dos concorrentes para digitalizar os serviços de engenharia do setor do município. Na prática, o engenheiro, o arquiteto que quer aprovar um projeto aqui no município não precisa mais imprimir uma folha A0, uma folha A4 e trazer fisicamente. Tudo isso é feito desde o protocolo, análise e a resposta, assinatura, digitalmente, que é redução de custo, agilidade e transparência para todo mundo que utiliza esse serviço. É o que eu acredito em termos de gestão pública. Eu que sou estudante de gestão pública à distância na PUC, pelo 4º semestre, eu acredito nisso, que a inovação e a gestão pública precisa ser feita com ferramentas técnicas que possibilitem, e não somente da ideia dos gestores, da ideia da cabeça dos políticos. Eu acredito que você precisa ter ferramentas e de forma técnica, gerir o recurso e o desenvolvimento do município e da sua população. Comunicar também o empenho de uma emenda de R$400 mil do Dr. Pedro Westphalen, deputado federal, de infraestrutura pública, urbana. Está acertado para esse recurso ser direcionado para o parque de exposições. E se junta a uma emenda de R$400 mil do deputado Marcel Van Hatten, um amigo que se sensibilizou conosco e também destinou, já está em fase final, o tablado novo do parque de exposições, que vai dar suporte, dar estrutura para os eventos tradicionalistas que é tão forte e tão rico aqui em Espumoso. E tudo isso está alinhado a um plano diretor, porque no plano ele identifica a vocação da nossa terra para o tradicionalismo, até mesmo para o turismo tradicionalista. Então, essas notícias são positivas e a gente precisa compartilhar de um pouco da nossa contribuição. E aí aproveito, em nenhum momento melhor do que esse, com a presença do prefeito municipal,
onde a gente pode fazer essa comunicação via direta, né? Colocar aqui o que é positivo, o que não é tanto, o que pode melhorar. Então, aproveitando, comecei a fazer uma reflexão dos pontos positivos que a gente tem visto, partindo do parque lá, que está bonito, como há muito tempo não se via, bem cuidado pelo secretário de Obras Marascata, o complexo está bem cuidado, a cidade começa a tomar uma nova cara, começa a subir lá para a região da Cotriel, a entrada, um cartão postal da cidade, que vai ficar muito mais bonito que já está ficando Oswaldo Júlio Verne, e assim a gente vai cobrar para que continue sendo. E também reiterar aqui iniciativas, como foi o caso do turno estendido da Leitiane, parabéns, a renovação de frota, que foi falado aqui hoje, na educação, a reforma das escolas, e do prédio da prefeitura, as casas, que foi debatido hoje, é um tema extremamente importante para a população, e eu sei que quem assiste espera por informações, mas dizer do esforço dessa administração, que colocou nessas primeiras 20 que estão sendo construídas já, 800 mil reais de dinheiro que sai da veia do município. Não é empréstimo, não é financiamento, não é nada. É dinheiro que o prefeito e os secretários escolhem colocar do seu orçamento para isso. Um convênio que desde 2022 estava aqui. Nós estamos com 1 ano e meio de gestão, teve esse tempo na administração passada e talvez o esforço orçamentário, repito, não foi feito. Então, reconhecer a Secretaria da Assistência Social passando por reforma, articulação com dinheiro externo do convênio com o governo do Estado, a agricultura, que vem acontecendo um trabalho diferenciado, quem tem a humildade de reconhecer dirá o mesmo. As estradas, que a gente sabe que é um desafio constante aqui no município, está sendo, dentro do possível, muito bem cuidado pelo secretário Marcos, e assim vai. As bacias de contenção, Leandro, tu sabe muito bem desse assunto, há cerca de um mês também participei de reuniões convocando os proprietários das áreas, conversando com a engenharia, a Secretaria-Geral do Governo está dando andamento, isso também deve acontecer antes que as chuvas que nos preocupam tanto se intensifiquem. Estamos, doutor, trabalhando num grande convênio, histórico convênio para o município de Espumoso, que está perto de se concretizar e será anunciado no momento oportuno. Também de drenagem, um grande convênio com o governo do Estado. São duas grandes articulações que essa administração está fazendo junto ao governo do Estado. Bom, tudo isso eu falo para que a gente reconheça as coisas boas que estão acontecendo. E isso nos diz muito e a gente precisa saber de onde que é a origem dos recursos que possibilitam que essas coisas positivas aconteçam. A gente tem o recurso federal, que é o exemplo do CAPS, do posto de saúde que vai sair, também ações administrativas que saíram do papel agora. Tem o recurso estadual, que é o caso desses convênios com o governo do Estado, as emendas parlamentares, que aqui são frequentemente citadas, e o dinheiro do cofre municipal, que de todo o imposto que a gente paga, cerca de 15% somente fica no caixa do município para utilização. E aí tem todas as despesas que a gente está discutindo aqui para se fazer. Aumento real de salário dos funcionários de Espumoso, que está acontecendo de 2% ano passado, 2% esse ano, aumento dos professores, além da reposição, todo esse dinheiro tem que ter uma origem. E se não for desses recursos extras, é do caixa do município. Então, eu queria reconhecer aqui, além de todas essas iniciativas, obras, projetos, a responsabilidade fiscal dessa atual administração, que significa pagar as contas em dia, gastar somente aquilo que arrecada, para que tenha sustentabilidade. E a gente precisa fazer um exemplo aqui. Tratando de financiamento, Finisa, Badesul, que são 3 ativos no município, com término previstos para 2029, 2031 e 2033, ou seja, encerra esta gestão, o próximo prefeito que vai terminar de pagar esses financiamentos, que no valor original somam-se 18 milhões de reais, com os juros isso vai muito mais além. Mais um dado importante, o que eu citei do RPPS, valor que deveria ter sido depositado pelo município em 2024 no fundo dos aposentados, 5 milhões de reais, herdados por esta administração, foi parcelado em 60 vezes, mas somando somente os juros, não é o valor real que foi parcelado e nem pego emprestado. Somando, uma análise rápida que fiz, podemos aprofundar esses números se for interessante. Somente de juros e não de valor real, pago, somente nesta gestão vai ser pago 5 milhões de reais. Isso por mês significa cerca de 500 mil reais. Isso a gente pode dizer com exatidão. 500 mil reais para pagar
custo de capital. Quando você pega o dinheiro, você tem que pagar, além do dinheiro que tu pegou, o lucro do banco. E somente no custo de capital, então aqui em Espumoso se gasta esse volume. E quem cobra, e com todo o direito, casas, melhorias, tudo mais, o dinheiro só tem uma possibilidade, tem que sair do caixa do município. O esforço possível está sendo feito comprovadamente, R$800 mil em habitação colocados agora, mas a responsabilidade fiscal é o que vai possibilitar, e é o que está sendo feito, pagando as contas em dias, os atrasados e os empréstimos, vai possibilitar que as coisas aconteçam, mas com sustentabilidade. Não que a gente precise fazer uma obra, a gente simplesmente pega esse recurso emprestado e comprometa uma sustentabilidade, ou que os próximos gestores entreguem o mesmo à população. Isso tudo eu achei importante colocar no momento que o prefeito está aqui, do nosso reconhecimento. Mas não é só falar das coisas positivas. A gente também está aqui, como o Eduardo falou, como vereadores fiscais da população, para dizer o que a gente não entende que poderia melhorar. E aí eu posso citar, eu entendo que a comunicação, já falei isso diversas vezes aqui, falei lá no Executivo com os interlocutores, a comunicação institucional com a Câmara de Vereadores pode melhorar, desde os projetos de lei que têm voltado e ido voltado, a comunicação com a população para que as pessoas tenham o direito de entender tudo isso que eu estou tentando num curto espaço de tempo falar. As pessoas têm que entender para poderem opinar com razão, com propriedade, e que façam as críticas pontuais, porque muitas vezes, volta e meia, a gente vê pessoas, não tanto aqui, mas mais na comunidade, tentando fazer um cenário de terra arrasada, ou colocar a população contra a administração. Eu quero dizer, e aqui é o recado, que quem tentar fazer isso de forma desleal com a verdade, vai encontrar um muro, justamente o muro da verdade. Pode ter certeza que vai. Todas as possibilidades que a gente tiver de defender a verdade será defendida. E num curto espaço de tempo eu tentei fazer isso aqui. É o que eu gostaria de deixar de recado para toda a população espumosense e aproveitar esse momento que o prefeito está aqui para que a gente reconheça aquilo que é positivo, cite aquilo que pode melhorar, para que no fim a população de Espumoso ganhe e a gente cumpra o nosso papel como representantes. Muito obrigado.